Olá, boa noite. Tem alguém aí? Oi, pessoal. Quem tá chegando agora? Vou esperar só uns minutinhos. Boa noite. Alice! Ai, gente, é muito engraçado isso. Confesso. Oi! Bom, vou começar então só enquanto as pessoas vão entrando, e chegando, e dando oi, dando boa noite, e mandando tchauzinho. Vou começar só fazendo uma abertura, contando um pouquinho pra vocês por que eu pensei em fazer essas lives, né? Com tanta live, todo mundo fazendo live, eu fiquei um pouco insegura se será que iria contribuir ou não. E aí algumas pessoas têm me perguntado muito sobre formação estética, o que é estética. Tem até um texto da revista Ozumi, vou fazer um merchanzinho aqui no começo. Essa é a revista de uma amiga minha e eu tenho uma coluna nessa revista, da Estefânia, e eu escrevo um pouquinho sobre estética nessa revista. E o texto do último encontro foi exatamente sobre isso, ó, o lugar da estética na história. Então eu contei um pouquinho de onde vem esse termo da estética e foi um pouquinho disso. E aqui eu começo falando assim, ó, estética, educação estética, formação estética, dimensão estética, educação do sensível, educação dos sentidos, educação do olhar. Será que estamos falando da mesma coisa? E que coisa é essa que, mesmo não sendo novidade, ainda causa um certo estranhamento? Então, acho que por conta disso, que pra mim também era um pouco novo, apesar da gente ter nos nossos documentos da infância as questões da dimensão estética, a gente ficava sempre perguntando, o que é estética? De onde vem? Que estética é essa, né? Então, eu resolvi fazer esse encontro, essa live e convidar algumas amigas formadoras, pessoas comuns como a gente, que se inspira de alguma forma, para contar um pouquinho, um bate-papo mesmo, igual quando a gente conversa, ou quando a gente tá no carro juntas, ou quando a gente se encontra e uma pergunta para outra o que tá fazendo. Então, um pouquinho para saber assim, como que a gente se alimenta, né, esteticamente, para conseguir trabalhar com formação de professores, né? Porque eu acho que isso que é importante, né? A gente parece que assim, são seres iluminados, são pessoas que já nascem com criatividade, que já nascem com tudo isso. Não, né? Então, assim, eu acredito que não. A gente realmente vai atrás de muita coisa, tem acho que um pouquinho dessa inquietude dentro da gente, desde quando estava na sala de aula como professora, e acho que essa inquietude que vai movendo as coisas para a gente se alimentar e se inspirar para poder trabalhar com formação de professores e também inspirar outras pessoas, né? Então eu acho que eu pensei nisso, em chamar algumas amigas e que trabalham com formação, pessoas ligadas à arte, não ligadas à arte, mas ligadas também à infância, e fazer isso, um bate-papo assim na roda para saber um pouquinho delas, a história delas. E aí hoje eu pensei em convidar a Marcela Chanan, não sei se vocês conhecem a Marcela Chanan, acho que tem algumas pessoas que já fizeram formação com ela, tô dando uma olhada aí no que vocês estão escrevendo. E a Marcela trabalha com educação infantil já há muito tempo e nós fizemos formações juntas e a gente fazia uma formação em Campinas, então nesse trajeto de São Paulo a Campinas, a gente sempre ia conversando no carro. O que ela estava lendo, o que ela estava estudando, e eu também contava um pouquinho de mim.
Então, assim, era bem gostoso esse bate-papo. Então, a ideia de trazer a Marcela para abrir, né, esse bloco de mulheres formadoras, batalhadoras, que também trabalham, né, arduamente para poder levar uma formação de qualidade para vocês, né, que conhecem nosso trabalho. Foi por conta disso que eu resolvi chamar a Marcela. Ela tem um blog muito bonito que chama Cultura Infantil e é uma ótima fotógrafa também. Ela tem um olhar muito sensível para as fotos das crianças. Mas a ideia é ela falar um pouquinho dela. Então acho que ela vai contar um pouquinho também da história dela. E aí a gente vai conseguir trocar um pouquinho de figurinha nisso. E então, assim, a formação estética, na verdade, em vez de eu ficar falando teoricamente quem eu acho que essa ideia de fazer esse bloco é para vocês perceberem do que eu estou falando quando eu falo de formação estética, né? Eu não, na verdade, um grupo, né, de pesquisa. Eu faço parte de um grupo de pesquisa na UF, que é a Universidade Federal Fluminense, e com a professora Luciana Osteto, que é a minha orientadora do doutorado. E lá a gente pesquisa sobre formação estética de professores que trabalham com infância. E nesse grupo de pesquisa são várias mulheres que fazem mestrado, doutorado, cada uma vai seguindo um pouco uma linha. O grupo chama FIAR, é Formação, Infância e Arte, da UF, Universidade Federal Fluminense. Depois eu posso também colocar em algum lugar para vocês olharem. Enfim, esse grupo pesquisa muito, e uma das coisas que a gente descobriu, né, sobre formação estética do professor é que as maiores inspirações vêm do contato com a natureza e com a arte e com as histórias de vidas. Então, nesse grupo de pesquisa, a gente usa narrativas autobiográficas para ouvir um pouquinho as histórias desses professores. E nesse narrar a sua história, eles vão se formando. Então, assim, não é uma sessão de terapia, né? Mas é um lugar da gente falar das nossas memórias, daquilo que nos tocou. A Liz Proença, que está aí assistindo, que é a nossa grande guru, que acho que é a que vai fechar esse bloco de mulheres inspiradoras que trabalham com formação. Ela sempre falou muito pra gente, assim, do que me toca, daquilo que eu sinto, né? Então, assim, e a Luciana Osteto fala também das chamas, né? Qual é o pavio que acende a nossa chama por dentro? Então, acho que é um pouquinho isso, conhecer um pouquinho desses lugares de formação, da vida, do cotidiano, que vai nos tornando cada vez mais sensíveis para os processos das crianças. Agora eu preciso saber como que eu chamo a Marcela. Tô esperando ela entrar aqui para eu ver como que eu chamo a Marcela. Só um minutinho, tá, gente? Marcela, cadê você? Deixa eu olhar aqui. Tô aqui, vamos ver. Ah, Marcela tem que solicitar, Má. Você tem que solicitar. Eba! Oi! Boa Ô, tarde, não, Má. Tudo bem? boa- Estamos as todo duas mundo inaugurando essas loucuras online. estreando. Você tá estreando também na live? Aham, sim. Gente, tenham paciência com a gente, tá? Porque acho que isso até é uma coisa muito importante, assim, que do mesmo jeito que eu, a Marcela e tantos outros, né, estão colocando as caras na rede, a gente nunca foi blogueira. Marcela um pouquinho mais, né, Mar? Mas e a gente está tentando lidar com isso. Eu acho que os professores estão passando muito por isso agora, tendo que gravar vídeos, mandar para casa das famílias, mandar para as crianças, entrar dentro da casa das crianças, né, de alguma forma com a sua imagem, se expondo. Então, acho que também esse lugar assim de vulnerabilidade, da gente não entender direito, eu acho que é importante para a gente também, enquanto formadora, né, Márcia, colocar nessa situação, que dá um friozinho na barriga. Assisti bastante, né? Os encontros online, as lives, mas a gente está aprendendo, né? Está começando a ver com outros olhos. Sim, verdade. Tá Mas, então, bom? você estava assistindo, né?
Eu entrei desde o comecinho. Ah, então eu fiz uma abertura geral sobre um pouquinho sobre formação e acho que é aquilo que eu falei, a ideia assim, quando a gente ia para Campinas e a gente ia lá no carro conversando sobre o que uma estava estudando e a outra. E acho que hoje a gente vai abrir umas caixinhas de Pandora um pouquinho mais profundas assim da sua vida, que na verdade, como eu falei, não é uma terapia, não é uma sessão de terapia, e a gente também não quer ser indelicado e entrar em outras questões, mas é porque nesses encontros de narrativas autobiográficas as pessoas choram, não tem como não, porque a gente realmente acessa um lugar do sensível, né? E então, assim, eu acho que você é professora, formadora, trabalha com infância, com arte. Conta um pouquinho pra gente que fio que foi esse que você reconhece na sua vida, na sua história, para você trabalhar com o que você trabalha e fazer o seu trabalho tão bem, de um jeito que a gente gosta tanto, que tem aí um monte de gente para te ouvir hoje. Então, conta um pouquinho pra gente da sua história, Má. Tá. Tá dando para me ouvir bem? Porque o celular tá encostado na mesa, tá? Tá, para mim tá com só um pouquinho de eco, não sei para as pessoas. Se alguém não tiver muito bem, vocês escrevem pra gente que aí a gente vai olhando aqui. Ó, fizeram assim já. Bom, te falei, né, que eu me dei conta, a primeira vez que eu pensei sobre essa formação estética foi quando eu precisei escrever uma introdução aí do meu trabalho de conclusão de curso da pós de educação de 0 a 3. Só que lá não tinha tanta coisa, tantas informações, assim, ainda fiquei curiosa depois que você me falou um pouco sobre as perguntas. Daí ontem à noite eu fui mandar uma mensagem para minha mãe para pesquisar com ela um pouquinho algumas coisas que eu nunca tinha perguntado para ela e que talvez eu nunca perguntasse se você não me perguntasse. Curioso para saber, né, da onde veio também, além da minha experiência, da onde minha mãe tirou a experiência que ela me ofereceu, se ela não teve as mesmas condições, vinha em outro tempo, enfim. Eu me identifiquei muito com isso que você falou do que a nossa formação estética está. Aí os 3 eixos seriam natureza, arte e nossa vida, né? Nossa infância. Porque eu pensei nisso. A minha infância, eu sou paranaense, né? Sou de Londrina. E só que vim com 1 ano para São Paulo. Então, todas as minhas férias, eu sempre voltei para o Paraná. Então, eu vivi minha infância inteira assim. Então, eu ficava com essas duas experiências de aqui na cidade grande, cimento, rua, né, pé no cimento grosso, né, e férias na natureza, no mato, na lama, na água, né, na represa, em sítios, colhendo alimentos, enfim, né, uma experiência muito rica de natureza e de animais, né, porque tinha animais também, sempre teve, né. Diante disso, também com muitas pessoas, porque minha família é grande, minha mãe tem 10 irmãos, então todas as férias iam todos os primos, daí juntava mais 2 filhos por irmão, por tio, né? Então era aquela criançada toda junta, que vai trazendo também, né? Cada um misturando ali as suas experiências. Daí foram essas vivências mais de infância. Eu sempre estudei em escola pública. Eu comecei a ir para a escola, para a EMEI, com 4 anos. Na primeiríssima infância, fiquei em casa, porque minha mãe falava que eu ia para a escola e ficava só atrás do meu irmão mais velho, não conseguia ficar dentro da minha sala. Tinha um estranhamento, aí um grude com o meu irmão mais velho também. Essas A gente coisas queria sua ficar. mãe te contou esses dias? Não, essas Agora? coisas eu lembro. Ah, tá. Não, essas coisas eu lembro. Ela me contou. Assim, essas são as minhas lembranças de infância, de pensar que me inspirava. Era muito mais brincadeiras da vida real,
do que brincar. Não tinha muito brinquedo, minha mãe não tinha condições de dar brinquedo pra gente. Então era brincar de fazer chá de verdade, fazer café com leite, tomar de tarde. Era brincar de usar as roupas da minha mãe, que eu amava, de desfile, eram umas coisas. Ô, Má, deixa eu só te interromper um pouquinho. Acho que se você abaixar um pouquinho o seu som, porque ele tá dando meio que Pode ser que tá bem. talvez se abaixar um pouquinho, eu também tô sentindo que tá cortando um pouquinho. Acho que agora vamos Tá. fazer esse teste. Então, posso dizer, eu acho que para mim o marco Melhorou. é mais da cidade e da natureza, que ficou nesses dois. Uhum. E lembro muito desse descalço na cidade, né? Que minha mãe ela deixava uma vez por semana, tinha o dia do descalço, olha que maluquice, né? E a gente ficava descalço o dia inteiro. E isso me marcou muito, porque é uma sensação muito diferente o descalço no cimento. O quintal era inteiro de cimento, a calçada de cimento, né? Depois, mais tarde não, ainda pequena, eu nunca gostei de pintar nenhum desenho que me ofereceu na escola, pintar dentro né? Então, por ser desenho lá, eu odiava e pedia para mim comprar material com 5 anos, eu pedia para ela fazer sulfite, guache, e eu fazia os meus desenhos em casa, sozinha. Já fazia Inventava. militância contra os desenhos estereotipados desde pequena. Sim. Gostava muito de fazer coisas da minha cabeça, um pouquinho estereotipado, às vezes, porque era a referência que a gente tinha mesmo, mas alguns bem, bem criativos, bem meus. Depois fiquei pensando que esse meu interesse, grande interesse na vida adulta, né? Um pouco mais para frente, pensando no porquê que eu gosto tanto de passear, de ir em parque, de ir em exposição, por que que eu gosto tanto de fotografia, fiquei buscando esses porquês, né? E daí minha mãe sempre levou muita gente para passear nesses espaços, em parque, em exposições de arte, que eram um pouquinho diferentes das exposições como é hoje, né? Às vezes eram algumas exposições para criança, espaços de brincar, né? Centros culturais. Também lembro de vendedores de livro que iam até em casa vender os livros. Então, não tinha livraria, né? Não tinha shopping, então era um vendedor de livro que ia em casa, minha mãe comprava livro, lia pra gente sempre. Então, conversando assim com a minha mãe, ela falou que ela deu tudo para tudo isso que ela achava importante, que ela gostou, mas que ela não teve. Ela quis investir no conhecimento, nos estudos e na cultura para mim e para o meu irmão, porque ela não se formou nem no ensino fundamental 2 completo e ela teve muita dificuldade para fazer o ensino fundamental 1 quando ela era criança. Era muito difícil ir para a escola. Então, para ela foi uma batalha, e então ela queria dar o melhor para a gente, né? Mas ela também já gostava de leitura, ela se encantou com o conhecimento, né? De leitura, de arte, então pôde levar tudo isso para a gente. Então não tem como eu pensar que a minha história tem totalmente a ver com a história dela, que era costureira. Então eu aprendi a gostar de tecido, eu aprendi a conhecer os tecidos, a gostar de roupa. Minha mãe fazia meus vestidos desde de 1, 2, 3 aninhos, tudo vestido feito. Até hoje eu tenho roupa da minha mãe e eu peço para minha mãe fazer roupa para mim. Crochê, tricô, trabalhos manuais, né? Então sempre tive esse olhar, que é um olhar de para moda também, de certa forma, que tem esse conteúdo estético também. Porque ela era costureira também de alta classe, assim, na época, né? De vestidos de madrinha de casamento, sabe? Esses super vestidos, né? Observava tudo. E ela também trabalhou muitos anos em casas de artistas como doméstica,
E eu fui pensando um pouco na minha história, assim, eu, por vir de família simples, também não tive tanto contato, a escola não me ofereceu tanto isso, porque era uma escola mais tradicional. Mas conforme eu fui crescendo, mantive esse gosto desde a infância de passear, né, de ver um pouco de arte, de desenhar, e mantive isso na vida adulta, de gostar de arte, mesmo sem saber muitas vezes o que que é arte, o que que não é arte, né, o que que é isso com a arte contemporânea, né, que traz mais uma poética, os conceitos para a gente entender. Engraçado que você está falando, Má, quando você vai pensando, aí, só te interromper um pouquinho, que eu tô lendo que as pessoas estão escrevendo. E é engraçado que você está contando da sua história e as pessoas estão exatamente fazendo o mesmo movimento. Então, assim, Ai, isso é trabalhar com narrativas autobiográficas e com formação estética. Então, assim, é levar para esse lugar realmente da infância, das experiências. Algumas pessoas estão escrevendo que também adoravam andar de pé no chão, no cimento, que tinha que ter o dia do descalço, todo mundo andar descalço. E que as memórias também de mães costureiras, que brincava com carretel de linha e com outras coisas. Então, assim, o convite é para fazer esse movimento mesmo, né? Enquanto a gente está ouvindo a sua história, a gente também está falando da gente, né? Das nossas experiências. E acho que esse lugar de autoconhecimento, se conhecer como formadora, como educadora da infância, né? Passa pelas nossas memórias e pelas nossas experiências, né? Porque quando a gente entra dentro da escola, a gente não deixa tudo isso do lado de fora, né? A gente leva tudo isso aham, para dentro. As crianças levam e os adultos também, né? Então, acho que é um sim. pouco disso. Tá bem legal. A Pode primeira continuar essa coisa história que tá. que Tem um monte de pessoas se identificando com isso. eu tô tão dentro de mim que eu não tô nem lendo. Olha que Não, loucura. Eu pode achei que ficar eu que ia eu tô. ler. Eu faço isso pra gente. Pode ficar tranquilo. Quando eu pegar uns ganchos aqui, eu te dou, tá bom? Pode deixar. Tá bom. Então, por incrível que pareça, né, com esse histórico também de gostar muito, de estar muito inserida, quando eu comecei, quando eu assumi antes de assumir minha primeira turma, na verdade, quando eu era auxiliar de classe, quando eu era estagiária, as professoras já viam em mim. Eu lembro que o meu primeiro trabalho, a professora falou: Nossa, você faz uma fotografia diferente, você tem um olhar para fotografia. Eu era estagiária ainda. E como professora titular, todo mundo falava: Nossa, seu trabalho é mais com arte. Era uma coisa que eu nem percebia, mas as pessoas que me diziam falavam: Nossa, é, né? Uhum. Eu nem percebia tanto o quanto estar com as crianças também, colocar essa arte em ação ali, né? As crianças colocarem em ação me fazia, me nutria também, né? O tempo daquilo me nutria, talvez me conectasse com a minha infância, né? Eu gostava de fazer isso em casa. Então, além dessa, acho que além disso, também eu pensei na fotografia, que tá tudo grudadinho, né? A fotografia, minha mãe, eu tenho muitas fotos da minha infância. Minha mãe fotografava muito eu e meu irmão, minha família. Eu tenho álbuns e álbuns de infância. E mesmo que máquina fotográfica era uma coisa cara, revelar era caro, mas isso era uma coisa que minha mãe fazia questão de ter. E eu levei também. Adolescência, eu andava com uma câmera na bolsa, sempre com um filme disponível para, se acontecer alguma coisa, tirar uma foto. Era uma coisa assim, bem. Então, eu também tenho muito E tinha que registro ter um olhar pessoal. bem apurado, né? Porque não é como hoje, né? Que a gente pode tirar 10 fotos e ok, 20, 30, 50, né? Você tinha que realmente. Era aquele momento. É. E, e daí, então, pensei nisso, nessa conexão que eu trago já com a fotografia, que eu gosto de fotografar. Então, antes de fotografar criança na escola, eu já gostava de me fotografar, de fotografar meus amigos, minha família. E mais tarde, com acesso mais ao celular, né? O celular deu um upgrade aí na nossa maneira de fotografar. Aí comecei a fotografar a cidade, fotografar, bom, nas viagens já, né?
fotografar arquitetura, fotografar, e é isso, a gente vai exercitando o olhar. Acredito nessa importância da gente, para quem pensa em fotografia como educação, né, da gente pensar da fotografia na vida também, de fotografar outras coisas. Você fez curso de fotografia, Má, ou não? Depois você chegou a Eu, fazer, eu ou fiz foi um mesmo curso no olhar? Eu fiz um curso de introdução só para eu aprender a mexer na minha câmera profissional, mas eu achei que o curso não, tipo, eu aprendi na hora, depois eu esqueci tudo. Daí eu fotografo, quando pego a câmera profissional, eu preciso reaprender toda vez mexer na câmera profissional, porque a gente fica no celular e esquece. Tem Sim. esse lado do. Mas Então, me fala um pouquinho de. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você trabalha com infância, e aí você trouxe um pouquinho desse seu olhar da infância, e a arte, que também foi muito forte na sua vida pelas suas experiências. Mas, além desses dois, o que eu percebo muito no seu trabalho, eu acho que quem está escutando a gente também, que já fez formação com a Marcela, pode também perguntar alguma coisa ou falar, é que eu vejo que você traz muitos elementos da natureza para o seu trabalho. Então, assim, esse seu contato também com a arte também é de um lugar que tem um diálogo muito forte com a natureza e, e com alguns. Até o tipo de material que você escolhe, o tipo de proposta. Então, assim, de onde vem isso? Quem que te inspira? Você contou um pouquinho que você teve essa infância, que foi uma infância com contato muito forte na natureza, né? Mas depois tem que me contar também o que sua mãe falou para você ontem, que você não contou ainda. E, eu fiz algumas coisas também. mas o que te inspira, assim? Como que você vai alimentando esse seu olhar para falar, nossa, que legal, vou levar isso lá pro pessoal que eu acho que eles vão gostar, eu acho que vai acrescentar. Então, assim, como que você vai se alimentando, assim, esteticamente? Eu penso que uma das coisas que, não sei, talvez possa ter me ajudado um pouco também, eu fiz uma formação antes de fazer pedagogia, eu achei que eu queria ser designer gráfico. Eu fiz uma formação em comunicação visual e desenho, que talvez tenha me ajudado a olhar um pouco também para alguns elementos. Mas ainda assim, eu lembro que eu ia para aula de desenho, e tem toda uma técnica, né, para você desenhar, e o professor passava a técnica, e na hora que ele estava na minha mesa, ele falava: Não, você tá desenhando bem, tá ótimo, só que você está fazendo tudo fora das regras, das técnicas, você está fazendo de observação. Eu falava para ele: Não consigo desenhar assim, eu só consigo desenhar observando. Então, acho que a observação também sempre teve muito presente na minha vida. Observar as coisas, observar a natureza, observar as pessoas. Eu, quando entro num trabalho novo, por exemplo, às vezes eu demoro mais de um ano para eu me conectar totalmente com as pessoas, porque eu fico só observando. E aí você Mas traz voltando, um elemento muito importante, né? Porque a gente que trabalha com criança, né? E agora pensando, né, na informação de professores, essa coisa do registro, né? E da observação é super importante, né? Então, assim, observar esses detalhes, observar essas miudezas. E aí a gente aprende observando as plantas, as pessoas, o cotidiano, realmente observando tudo, assim, né? Para você conseguir ter esse olhar mais atento, mais curioso também para as crianças, né? Porque quando eu vejo assim suas fotos, né, nos seus projetos, você capta o detalhe, né? Então, assim, não é no curso de fotografia e lá na técnica fotográfica que você está aprendendo essas coisas, né? Então, assim, lá realmente eles vão ensinar a técnica. Olha, a luz entra aqui, a câmera assim, assado. Mas esse refinamento nesse olhar dos detalhes, isso você faz no seu dia a dia, né? acho que isso eu sempre trouxe um pouquinho da observação. Eu sempre gostei de fazer de observação, é isso, desde de criança. Meu apelido é caipira até a adolescência ainda.
Porque falavam que quando eu estava no meio de gente, quando eu conhecia, eu ficava caipira. Eu ficava quieta, não conversava com ninguém, assim, né? Só observando. E... Mas a natureza, acho que teve uma reconexão, assim, de começar a viajar mais. Acho que viagem, que é uma coisa que eu não falei até agora, assim, né? E fora as viagens na infância no Paraná, mas fazer viagens para conhecer um lugar que você nunca foi, né? Seja uma cidade do interior aqui de São Paulo, qualquer lugar, né? Eu falo de viagem para qualquer lugar, de você conhecer um povo ali, né? As pessoas que moram naquele lugar. Eu sempre tive essa mania, então todas as minhas viagens eu converso com as pessoas, eu ando muito pela cidade, eu tento fotografar o máximo possível, mas eu sempre estou dentro de um museu querendo saber a história do lugar, a história da arte do lugar. Então, eu viajo, normalmente eu falo, não descanso, porque eu fico louca, porque eu só quero saber mais coisas, ver mais coisas. Com tempo também, não correndo loucamente para estar em todos os pontos turísticos, né? É de fato Sentir, vivendo né, o aquele. lugar, né? Depois do o contato com a arte, eu acho que eu tenho uma coisa que desde a internet, assim, eu acho que internet e livro. Eu tenho uma. Assim, eu vou à livraria, eu não compro nada às vezes. Eu vou lá olhar, eu olho muitos livros. Às vezes abro e folheio, tiro foto para comprar depois e nunca compro. Mas anoto, por exemplo, anoto o nome dos artistas que eu gostei das obras de arte e depois pesquiso na internet. Se eu for numa exposição e vejo umas obras incríveis, anoto o nome e depois eu procuro na internet para conhecer mais sobre aquele artista, sobre os processos. Então, eu fui conhecendo mesmo por pesquisa. Acho que é pesquisar. Eu sempre falo em todas as minhas formações que o Google, para mim, acho que é saber usar a ferramenta. Para mim, é uma ferramenta incrível. O Google, acesso coisas do mundo inteiro. E, e é isso, uma coisa, ela vai te abrindo um caminho para outra. Você escreve, sei lá, arte, natureza, artista, alguma coisa assim no Google aparece, daí você vai fuçando. Igual o Instagram, que você curte uma pessoa, daí ele aparece um outro para você curtir, um outro para você curtir, e você vai descobrindo, né? Você vai numa formação, a pessoa fala, ah, vocês conhecem o tal? A pessoa nem explica quem é a pessoa. Você anota o nome e depois vai procurar. Acho que é uma coisa de pesquisa pessoal mesmo, de correr atrás, porque eu não tive nenhuma formação, nenhum curso que me apresentou, assim, né, um leque, uma referência de artistas, mas sempre gostei Era uma coisa que o blog começou assim, né? Toda vez que eu ia escrever um projeto, eu jogava no Google o nome do projeto, sei lá, Corpo Humano e Educação Infantil, sei lá. Daí eu via o que existia sobre isso, o que eu queria criar e tentava de alguma forma, me nutrir de alguma coisa que já existia, né? Eu acho que é isso também. A gente não cria nada do além, né? Isso não é um talento, um dom, nada disso. É o que a gente alimenta, do que a gente vê, do que a gente lê, né? Do que a gente experimenta, porque falando como formadora daí, eu tento levar a vivência para as professoras, né? Quando eu falo de arte, então, tentar viver, que eu acho que isso é uma coisa que eu não falei ainda, que é muito importante. E eu fiz curso de teatro, fiz curso de dança, fiz curso de coral, fiz curso de brincante, né? Aqui em São Paulo, que é de cultura popular. Enfim, essas linguagens da arte, e extrapolando um pouco a arte para a cultura, eu sempre gostei muito e sempre procurei fazer, porque eu acho que é só quando a gente vive que a gente tem condições de refletir um pouquinho mais sobre determinada linguagem, vamos dizer, pensando na arte, né? Eu tô fazendo aqui, eu tô Eu, anotando aqui algumas perguntas que eu tô lendo, que as pessoas estão fazendo, e a gente vai continuando tecendo esse
nossa conversa e aí já junto a gente consegue responder algumas delas, assim. E quando você trouxe essa ideia de você se colocar em jogo, né? Então, assim, você fez teatro, mas você não queria ser. É, A ideia não, atriz. a ideia não era para trabalhar com teatro, ser atriz, não. Ou música, ou sei lá, outras coisas, né? Então, assim, Loris Malaguzzi tem uma fala, né, que para quem não conhece, acho que como a maioria que está aqui nos assistindo são educadores, né? Mas Loris Malaguzzi é o precursor da abordagem educativa de Reggio Emilia, né, uma cidade na Itália, que muitos pesquisadores e professores de infância se inspiram nessa abordagem. A Marcela já foi para lá também, né, Mai? Tem um pouco de referências de Sim. lá, não todas. A gente conversava muito disso. A Marcela estuda muito mais, às vezes, Pickler, né, do que Pickler, do que Reggio. Mas a gente que é da infância tem essa referência porque ele tem essa ideia da escola como um grande ateliê e de trabalhar com as múltiplas linguagens, né? Então, essa é a questão principal, ver a escola como um grande ateliê, e não um espaço de ateliê que a criança tem aula de arte, né? Mas é a arte como um lugar de conhecimento, um lugar para você aprender, né? Assim, você constrói conhecimento a partir da arte, porque as crianças trabalham com múltiplas linguagens. E ele fala um pouco disso na parte de formação de professores, que quando eu ia para lá eu tinha toda essa curiosidade, era que a gente precisava se colocar em primeira pessoa na experiência, né? Então é um pouco disso que você falou, né? Então, assim, você foi fazer aula de teatro, foi no brincante, colocar o seu corpo nessa experiência, né? Então, assim, eu acho que essa é uma das maneiras da gente se sensibilizar também para os processos das crianças e então não só aprender a fazer coisas com as crianças, né? Ou sei lá, curso de oficina que você vai aprender a fazer tal e tal atividade com as crianças. Isso é legal, isso amplia o repertório, mas depois, quando acaba, você fica vazio, né? E Sim. então, assim, o lugar de autoria passa muito por lugar, aquilo que passa no seu corpo, que você sente, né? É isso que você trouxe agora. Mas aqui das perguntas, quando você já continua falando, aí você já vê se consegue, no seu discurso, responder algumas. Falar um pouquinho sobre os museus virtuais, se você tem acesso, quando você faz essas pesquisas no Google, se tem a ver também com o museu virtual, se você acessa, olha, se é uma boa ferramenta. E falaram também qual é a importância dos elementos naturais na infância, né? Então, assim, o que você vê dessa questão também dos elementos naturais. Trouxeram uma pergunta sobre como arquivar essas memórias delicadas. Então, assim, a Alice, por aí, você que está assistindo a gente também sempre fala que é o lugar do afeto, né? Então, assim, aquilo que te afeta, as experiências significativas, marcam a nossa história e as das crianças, né? Então, tem coisas que a gente não vai lembrar mesmo, autor ou outras coisas, mas aquilo que faz sentido, que te toca, que te afeta de alguma forma, isso eu acho que vai se tornando memórias de longa duração, né? Acho que é daí desse lugar da memória. Perguntaram também como que é o seu trabalho com crianças pequenas, se você puder, então falar sobre natureza, sobre os museus virtuais, se você tem acesso e gosta ou não, se tem alguma dica, e sobre o seu trabalho com criança pequena. Depois eu falo as outras. Peraí, eu vou me perder. Não, vou te ajudar. Materiais. Conforme eu vou falando um, daí você fala agora o outro. Eu Tá. lembrei, antes de responder, nessa sua fala em relação Loris Malaguzzi, né? Eu lembrei de uma coisa também que me conecta muito com a infância, enquanto a gente se coloca nesse lugar de estar na experiência, né? Que é o brincar. Então, em todas, nós pensamos teatro, eu fiz 6 meses só, porque eu não queria ser atriz. Eu ia brincar, era jogos teatrais, é só brincadeira. E foi desafiador para mim também. Não era assim o simples brincar, porque eu também era um pouco tímida, então tinha um desafio ali para mim. Né? Quando eu fiz brincante, tinha brincadeira o tempo todo.
Então, acho que isso também vai movimentando essa conexão com a infância, né, com a sua criança. Eu fiz há pouco tempo, ano passado, que eu fiz o de dança e desenho, eu me coloquei naquela situação, assim, eu saía muito, assim, meu corpo arrebentado, mas eu estava muito feliz, porque era uma experiência muito grandiosa para mim. Então, pensar que tá em contato também com esse lugar de experimentar uma linguagem, acho que a gente entra nessa questão do brincar, porque a gente também é uma linguagem, não é da arte, mas uma linguagem que a gente também não experimenta muito. Senão a gente fica lendo Ah, muito, né, Má? Lendo muito sobre experiências, lendo muitos textos. É claro que é importante a leitura, né? A gente somos pesquisadores, eternos pesquisadores, né? Os professores, mas a gente precisa trabalhar esse outro lado, né? Loris Malagos fala que para trabalhar com infância a gente precisa dialogar mais com os artistas do que com os cientistas, né? Então, assim, a gente, claro que na universidade, nas nossas pesquisas, a gente lê muito, estuda muito, e tem que ser assim mesmo, né? O professor precisa desse lugar mesmo de pesquisa e conhecimento, mas a gente está falando de outras experiências, né? Experiências ligadas ao sensível, ao corpo, aos sentidos, né? sim, Que sim, passa pela leitura, mas que também passa pelo nosso corpo, né? sim. E acho que essas referências também, como você se nutre de referências, que eu fiquei pensando, né? Você lembrou que eu fui para Régio, e lá, né, a estética, quando você vê, né, a gente vê de foto, a gente já fica maravilhada. Por que que a gente fica maravilhada com tudo isso, né? Eu fico pensando, por que será que a gente fica maravilhada, né? Porque é uma experiência tão diferente, talvez, da nossa, de algumas realidades, mas quando eu conheci a experiência de Régio, também já tinha passado por uma experiência, na verdade, desde a infância, por exemplo, de ter um contato social com uma classe social mais alta que a minha, e de eu poder ter uma outra referência que não é a da minha vida, não falando melhor ou pior, né? Porque tem classe mais alta que também não é legal. Então, é você ter uma experiência que sai ali, né, desgruda um pouco da sua realidade e você poder olhar tudo isso e pensar e ter uma experiência e formar um pouco como isso te afeta, né? Acho que isso também vai, assim como o gosto de entrar no museu ou não, tem museu que você gosta mais de ir, tem museu que você gosta menos, né? A experiência não é tão de arquitetura e tal. Então, acho que eu trabalhei, acho que em 6 ou 7 escolas, então eu trabalhei em várias, não parei quieta, né? Tem o lado negativo, eu trabalhei em muitas escolas, então sempre estava me adaptando um pouco, mas eu gostava dessa mudança também, de estar num outro espaço, de estar aprendendo outras coisas, de ter como referência outras pessoas, né? Outras experiências estéticas. Todas as escolas que eu trabalhei me nutriram de alguma forma também, né? Então Uhum. eu acho que de sair do nosso lugar também é isso, para ver outras coisas, mesmo que sejam coisas do comum, ir na casa dos outros, né? Visitar as pessoas, você vê, cada casa é um mundo diferente, Sim. enfim. Vou responder as perguntas. Museu virtual, que a gente está conversando, eu já entrei, nem lembro em qual, eu já entrei, mas eu nunca explorei muito a fundo, não. Eu não sei, eu gosto de estar presente, assim. Acho que eu prefiro numa pesquisa onde eu estou buscando mesmo alguma coisa, né? Arte e natureza, estou querendo ver algum artista que trabalha com isso, eu vou devorando muito mais interessada, mas nesse sentido de pesquisa, de achar alguma coisa que eu quero. Agora, entrar num museu virtual para conhecer o museu, eu ainda não tive essa vontade, por enquanto, mas Uhum. como a gente tem um momento tão diferente, pode ser que eu mude de opinião, né? Nesse É. momento em que a gente está muito conectado, né? Sim. Mesmo porque Depois, agora, né, tem vários museus agora, assim, que têm lançado, né, é, espaços virtuais, né, para visitação, mas no nosso grupo de pesquisa, né, só fazer um ganchinho que você pegou agora, lá do FIAR, uma das pesquisas era qual era o primeiro, a pergunta, né, era qual era o primeiro contato daquela pessoa com a arte, né? E engraçado que algumas pessoas
ainda reconhecia esse contato com a arte ligado ao museu, né? E não é, né, na verdade. Então, assim, que arte também é essa que nós estamos falando, né? Então, assim, o museu, claro que é um lugar importante de história, história da humanidade, e que com certeza tem que ser, a gente se alimenta pelas exposições que tem no museus, pelas, né, pelas obras que estão guardadas há tantos anos e a gente tem contato. Mas a gente precisa ir além dos museus também, né? Então, assim, a gente tem muitos artistas independentes, tem muitas galerias, tem a arte de rua, né? Tem a dança, tem o teatro, tem a música. Então, assim, a gente tem múltiplas linguagens, né? De expressão humana. E uma delas está catalogada num espaço que é de museu, né? De grandes artistas. Mas eu lembro que nessa pesquisa algumas professoras colocavam até assim que não sabia que roupa ir ao museu, que não sabia se era caro ou não. E então assim, o quanto que a gente se distancia às vezes da arte, né, e de viver experiências através da arte por conta de um lugar que às vezes é elitizado, né? Então assim, também esse contato com a arte é uma coisa meio elitizada de ai, se eu não sei o nome dos artistas, eu vou passar vergonha, ou quem é. E às vezes não é isso, né? Eu acho que é o que você falou, eu vou lá, eu vejo uma obra, eu gosto, eu anoto o nome e depois eu pesquiso, né? Então, eu também não preciso chegar já no museu com tudo, sabendo já de tudo, o nome de todos os artistas, todos os pintores, porque a gente também não é formado em arte, né? Então, a gente também está falando de um outro lugar, de um outro contato com com a arte que é produzida na humanidade, né? E não só no museu. Mas, com certeza, o Dentro museu virtual agora vai ser uma grande possibilidade também de visita. Eu acabei tendo, consegui ler algum comentário aqui, que alguma das meninas escreveu que para quem mora no interior, por exemplo, é uma ótima ferramenta, né, o virtual. Aí Sim. sim, super concordo, super concordo. É que exatamente, eu tenho um problema que eu gosto de tudo das linguagens da arte, e eu fico, é isso, já fiz vários cursos, tal, eu fico fazendo muitas pesquisas, gostando de muitas coisas, e nem sempre eu consigo aproveitar. Talvez se eu tivesse mais tempo, por exemplo, eu entraria assim no museu, se eu achar alguma exposição que de fato me desperte muito interesse, eu vou entrar, não tenho nada contra, não. Acho ótimo que pelo E menos a acho que gente a tem. cultura de céu aberto também está nas ruas, né? Então, assim, se a gente for ver festas populares, né? Então, assim, quantas cidades não tem as festas populares, os desfiles, a roupa? Então, assim, tantas coisas que a cor, o som, o cheiro, o sabor. Então, a gente também tem tudo isso, né, na cultura, assim, que de alguma forma também nos alimenta, né? Mas vai, senão a gente... O museu, ele é o mais rápido, assim, o museu tá ali, você vai ali, entra, consome aquela arte, vê aquela arte e pronto. Mas sim, eu gosto muito mais, eu tenho um foco maior nas artes visuais, de fato, que eu tenho um amorzinho maior pelas artes visuais. Mas eu sei que disso, para eu precisar trabalhar corpo, movimento, dança com as crianças, eu preciso fazer isso, porque né, fazer alguma coisa, formação, alguma prática, que seja uma oficina de vez em quando, mas eu preciso ter um pouco de vivência. Cultura popular é para todos os lugares que eu viajo, eu sempre tento ir atrás de uma manifestação cultural, alguma coisa assim. Eu acho que é muito rico, né? Comidas típicas, tudo isso. Arte, né, na rua. Até muito menos, eu vou há pouco ao teatro, acho que eu poderia ir mais. Dança, de vez em quando, por exemplo, eu vou aqui no Teatro Municipal assistir uma coisa, mas também é muito menor eu procurar dança, mas gosto muito, assim, muito. Se eu pudesse, tem coisas de valor também. Às vezes você vai no museu gratuito, você vai num teatro, numa dança, muitas vezes tem um valor que você precisa pagar. Nem sempre a gente fica sabendo de tudo que é gratuito, tem a questão da gente também procurar se informar mais, né? Das pessoas também compartilharem, enfim. E até olha, os livros, literatura infantil me nutre muito. Artistas, né? Os ilustradores são artistas, então muitas inspirações de trabalho com as crianças também vieram do próprio livro,
da literatura, né, do que a gente está lendo, oferecendo para as crianças também. Me, me envolve muito conhecer os ilustradores que, né, pensam essas imagens para a infância. E sobre os bebês, Mar? Bebês, crianças pequenas, Pinkler. Hã? Peraí, vamos fazer o da natureza primeiro? Era a Tá. importância dos materiais. Isso. Importância dos materiais naturais? Bom, eu fiz há pouco tempo, eu relatei no blog lá um pouquinho de uma experiência que eu passei das crianças de bebês até 4 anos de idade em contato com a natureza. Eu penso muito inspirada pela Terezinha Pagani, da Tearte, não sei se vocês conhecem. No livro dela, eu aprendi muito a olhar para os primeiros materiais naturais, né? Na verdade, para os primeiros materiais artísticos das crianças. Ela fala muito do contato com a natureza. Brincar na areia, brincar com água, brincar com as plantas, com os animais. Então, vem muito desse olhar. Eu acredito que pensar aí no 03 tá em contato com a natureza como materiais primordiais aí, brincar, falar, é só brincar com um tanque de areia, mas são várias experiências, né? Se a gente pensar, eu fiz nessa última publicação sobre a natureza, que os primeiros materiais artísticos do ser humano foi a natureza, né? Tudo é extraído da natureza. Então, que é um contato primordial para se pensar, eu acho, o trabalho. Às vezes a gente fica preocupado demais com a guache, com a pintura, sendo que tem todas essas outras, todo esse contato com a natureza. Então, se a escola não tem natureza, só tem cimento, leva umas bacias, põe areia, faz, né, cria um contexto lá com areia, com terra, com água, com folha, com graveto, com flor, enfim, traz essa natureza de alguma forma para dentro da escola. Mas tem muitos trabalhos, né? De quanto as crianças. Na sua página tem muitas fotos, né? Desses. Tem. E assim, e você vê diferença, quer dizer, óbvio que você vê diferença, mas qual a diferença que você vê até nos seus registros quando tem elementos da natureza, né? Esteticamente, assim, que impacto que você tem? Eu acho que as crianças ficam mais tempo envolvidas com os elementos, né, ou com a natureza, se elas estiverem no espaço externo, elas ficam mais envolvidas do que com uma proposta de artes, com materiais artísticos, por exemplo. Eu acho que elas ficam muito mais tempo. E eu acho que abre uma conexão com o interior, né, consigo mesmo ali muito maior do que eu fazia. Eu comecei a fazer várias experiências com arte, com materiais artísticos. E assim, eles ficam dos menorzinhos, né, de 1 ano, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, e depois acabou. Eles querem ir para o quintal para brincar com a terra, para brincar com água, para brincar com areia, ver bichinho, pegar. Simples. Tem uma foto de um bebê de 10 meses com um monte de folhinha seca assim na mão, ela ficava apertando e ouvindo barulhinho. Assim, quando que essa criança vai ter essa experiência se ela não tiver contato com folha seca, né? Sim. Ou com o tempo, né, Ninguém Marcela? ensinou, né? Você também Ninguém está falando mostrou para ela. e você está falando de tempo, né? Então, assim, a criança também precisa desse tempo da experiência, né? Então, que não é todo mundo fazendo a mesma coisa na mesma hora, do mesmo jeito. E então, assim, o que a gente vê também com esses elementos da natureza é essa diversidade, né? Então, assim, nunca vai ficar igual, porque Sim. nunca vai ter uma folha igualzinha. Pode ser da mesma árvore, mas ou é um pouquinho menor, um pouquinho maior, ou o verde tem um tom diferente. Então, assim, possibilitar essa diversidade, né? E eu acho que é o importante. O livro do Tearte, algumas pessoas já escreveram aí, mas eu não estava procurando aqui, mas eu não achei. Mas o que eu tenho aqui também é esse da Casa Redonda, que também é uma experiência em educação. A gente pode depois mandar também, que tem também muitas atividades e experiências, e é esse daí. Sim. Volta ao quintal mágico. Sim, Quintal Mágico, a Alice tinha falado. A gente tem esse da Anne Marie, que é Baby Art,
que também, né, a Anne Marie veio para o Brasil, Marcela também participou, quando ela estava viva, veio para o Brasil. E esse do EcoArt, que o Ateliê Carambola, né, traduziu tudo, então também é um livro da Anne Marie que fala um pouco sobre crianças, natureza e arte. Tinha uma pessoa que tinha perguntado um pouco, também é uma boa referência. E é o que você falou, livros de literatura também são incríveis, né? A gente manda depois os nomes dos livros, não sei. Eu vou gravar lá, que algumas pessoas estão falando, né? Eu vou deixar gravado e a gente põe as referências dos nomes dos livros e daquilo que a gente está trazendo. Tá. Vamos É, lá. e tem muito que, quando a gente pensa em primeira infância, a gente também vai pensar que a arte e o brincar estão juntos, é isso. É o seu olhar que vai ver que aquele momento de brincadeira, ele também tem um outro viés, que não é só brincar, né? Você Uhum. está aprendendo sobre outras linguagens, né? Desenvolvendo né? Tendo outras experiências. Eu, não, eu acho que você já falou, né? Para quem não conhece, lá no meu site do blog culturainfantil.com.br, na parte do blog, eu sempre compartilho uma vez por mês uma experiência minha com as crianças. Então, lá tem sobre infância e natureza. Outra Qual que coisa que eu era? lembrei agora é que quando tem também, sempre quando tem, isso aí foi uma dica também da Alice, assim, que eu aprendi e agora não perco mais, né? E acho que você também faz muito isso. Sempre que tem uma exposição nova em qualquer museu, tem os educativos do museu, né? E Ah, nesses é verdade. educativos, eles têm dias de formação, às vezes de manhã, às vezes à tarde, às vezes aos sábados, que é para educadores, né? E a gente sempre ganha Sim. materiais que eu estou vendo aqui, ó, sei lá, que Eu são quero falar materiais que isso. a gente vai usando depois, né? Que nem, sei lá, esse daqui foi da Bienal, né? Então, quem foi. E aí, e são materiais que a gente não consegue comprar depois, né? Então, por isso que é bom sempre estar ligado, se inscrever no site do Tomiotaki ou de outros museus. Às vezes tem gente que é do interior, pode vir uma pessoa e fala que é do interior e quer buscar material para levar. Eles são super, né? E é tudo gratuito, né? Esse, por exemplo, é de uma exposição da Yoko Ono, então dentro tem vários cartazes. E aí você vai coletando coisas, né? Eu lembro que a minha professora Luciana Osteto, ela faz coleção de postais. Então, onde ela vai, todos os museus, ela sempre. E aí eu sempre compro um postal. E aí eu aprendi isso com ela. E agora a minha caixinha também tá enorme, cheia de postais. Porque você vai num lugar, aí você tem dois. Aí depois no outro, você começa a juntar. Quando você vê, você tem muitas coisas, né? A gente que trabalha com formação e professor também, a gente acaba colecionando essas coisinhas que às vezes parece que não é nada, né? Mas na hora da formação ajuda muito, né? E são materiais que às Sim. vezes as pessoas perguntam, nossa, onde você conseguiu isso, né? E muitos às vezes são gratuitos, né? Mas a gente meio que é isso, vai garimpando e vai atrás. Eu lembrei disso quando eu falei eu lembrei, esqueci de falar. Mas assim, eu sempre chego na exposição, já peço esse encarte, caderninho, enfim, né? Sempre tem o material da exposição também para você poder degustar ele depois. E sim, fez parte da minha formação muitos encontros em museu do educativo, que normalmente é gratuito. Daí a formação também é com arte, né? Uma pessoa formada em artes, que Sim, tem um olhar diferente do pedagogo, né? Eu gosto muito de fazer formação com artista por conta disso, que é um outro olhar, a gente expandir um pouco o olhar. sim. Tinha alguma outra pergunta? Então, agora é para você só contar um pouquinho sobre crianças pequenas, como que é seu trabalho com crianças pequenas, e se puder trazer um pouquinho sobre Pickler, que é um pouco dessa da curiosidade, e junto com esse seu olhar também da sua história, da sua infância, por que que você quis trabalhar com criança pequena. Sempre fazendo esse Ah, resgate de você, assim, sabe? Porque mais do que a gente falar é, das sim. referências, né? É isso, é se entender nesse lugar, né? Por que que eu tô nesse lugar, né? De infância, de criança, arte. Eu não sei se eu vou conseguir responder exatamente, tá? Mas vamos lá. Não, do Eu seu jeito. descobri, por exemplo, não, porque quando conecta com a nossa história fica um pouco mais confuso, né? Difícil de falar.
eu descobri há alguns anos, não sei quantos anos, se é uns 4 anos ou 5 anos, na minha terapia, por exemplo, que o porquê eu ter escolhido a minha profissão, né? O porquê eu trabalho com crianças e o porquê agora eu estou, por exemplo, os últimos anos mais focada no 03, né? Na primeiríssima. Caímos, mas voltamos. Fiquei vendo uma rodinha assim na sua foto, eu falei, ué, tá pensando? Apagou de repente, mas acho que é por causa do tempo, né? Acho que a gente já É, ficou, deixa eu ver, 1 hora, né? deve ser. É. É. Tá, vamos então, Vamos né? voltar. Fala um pouquinho dessa coisa dos bebês, né? Que eles perguntaram. E aí a Tá. gente já vai concluindo também. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta ou não. E aí a gente já. Senão a gente fica aqui, batendo papo até. Vai lá. Faz uns 5 anos, então, que eu comecei a trabalhar com os bebês, me interessar, começar a estudar, fiz a pós-graduação, tentei, né, voltar aí para trabalhar com os pequenos e me encantei muito por trabalhar com os bebês. Pensei em começar a trabalhar com os bebês muito também para entender melhor o desenvolvimento infantil, as crianças, porque eu, como estava 2 anos já como professora alfabetizadora de primeiro ano, muitas questões que as crianças tinham, as psicólogas sempre voltavam na faixa etária de 0 a 3. Então, eu ficava curiosa, então, o que tem de tão importante nesse 0 a 3 que depois vai aparecendo tanto na infância mais tarde quanto na vida adulta, né? Então, fui me dedicar mais. E depois que comecei a estudar a abordagem Pikler, já estava na especialização de educação de 0 a 3. Foi um grande encontro, assim, porque ela traz muita essência, né? O humano, né? Uhum. A importância de olhar para a criança, da forma como você fala com a criança, como você toca essa criança, como você considera, né? Essa criança que é um bebê, é uma pessoa, né? Não é um sujeito que virá a ser alguma outra coisa, né? Já é. Sim, Então, te coloca em outro lugar, né? Coloca o adulto, precisa mudar a sua postura. E eu comecei a estudar, depois consegui colocar em prática e vi que, de fato, né, a gente faz uma inspiração de acordo com o nosso contexto, com a nossa realidade. É possível a gente ter uma relação mais sensível com as crianças, mais respeitosa, né? Considerando tudo que eles trazem, todas as suas ações. Então, eu uni muito essa questão da observação. O Régio já trazia a observação, daí eu via a observação empírica de novo. Eu fui estudar psicanálise, eu fiz 1 ano de observação psicanalítica, já gostava de observação. Então, assim, uniu muito. Eu estudei também bastante tempo na Renata Meirelles do Território do Brincar e acompanhava o projeto também muito observação para brincar. Então, eu já estava em busca de um olhar mais genuíno assim para a infância, né? E sim. eu continuo testando muitas coisas, né? Essas experiências que eu tenho compartilhado, as últimas foram em espaços de educação não formal, que, por incrível que pareça, foi fora Quintais, da né? escola. Hã? Os quintais. Isso, e assim, eu falo com dó, mas infelizmente foi isso. Foi só fora das escolas que eu consegui ter uma experiência mais forte com as crianças, que eu fui permitida a fazer o que eu acreditava e que não tinha tanta limitação para as crianças, né? Tinha um outro olhar. Exato. Tem os lados positivos e negativos Você dos fala dois, tanto da triste porque é escola triste, quanto né, da Má? educação formal. Você Mas fala eu assim. jamais ia conseguir, numa escola, fazer algumas coisas. Então, isso, mas é triste porque não é essa escola que a gente sonha para a infância, né? Então, assim, e se a gente vê, nós temos documentos oficiais que têm como eixo Sim, princípios estéticos, políticos, éticos, que tem o brincar e as relações como eixo norteador do currículo. Então, assim,
Na teoria, né, em documentos legais e oficiais, a gente tem tudo para fazer das escolas de infância um verdadeiro quintal de investigação, pesquisa, brincadeira, experiência e produção de conhecimento, né? Então, assim, Sim. é o quanto que a gente ainda está agarrado, né, nessas matrizes de uma escola que traz vestígios do ensino fundamental, né? Que tem o professor, o aluno, que tem aula, né? A gente não tem aula na educação infantil, né? Mas que está nesse lugar de aula e, enfim, é uma É, reflexão. da gente sair um pouco, né, do nosso lugar mesmo, a gente sair da nossa zona de conforto. E tem até, eu comecei a fazer alguns estudos montessorianos também, e eu gosto muito da filosofia, né? Não é o Estudos do método. quê? A filosofia Montessori, eu tenho Ah, me sim. aprofundado mais. Uhum. E também tenho encontrado muitos diálogos, sempre inspirada, claro, né? Por isso sempre a filosofia, que eu acho muito interessante. Então, eu estou voltando agora, né? Como formador, o meu papel agora, depois dessas experiências, por exemplo, o que eu trago nas minhas formações, é justamente mostrar que é possível, que dá para fazer, mas é uma grande mudança da nossa postura, principalmente, independente de material, é o que eu tenho levado, independente do material, em primeiro lugar, postura do educador. O material fala, a gente é super criativo, o brasileiro é uma beleza. Então, acho que tem a nossa postura em primeiro lugar para mudar, o mais importante. E eu vou experimentando, né? Eu estou aí nesse processo de entrada na rede municipal de São Paulo para trabalhar no Centro de Educação Infantil. Eu quero levar tudo isso que eu fiz, eu quero conseguir levar para a escola pública também. Então, vai ser um mega desafio, mas eu gosto de desafios, de mudança. É, E eu trabalhei também muitos anos em escola pública, então, assim, a minha formação toda foi em escola pública, né, em sala de aula. Depois eu conciliava com escola particular, então sempre foi meio período na particular, meio período na pública. Mas a escola pública também me trouxe muitas possibilidades, assim, mesmo com todas as limitações que a gente sabe que tem, às vezes, e eu conseguia fazer muito mais coisas na escola pública. Eu lembro que eu trabalhava meio período numa escola pública e outro na particular. E aí eu fazia teatro, coisas incríveis com as crianças lá, e levava eles para apresentar para os alunos da escola particular, né? Então, assim, às vezes, né, não ter algum tipo de material lá na pública, para mim era até melhor, porque na particular tinha os EVAs, os Color Set, aquelas coisas que a gente às vezes tinha que usar e que não gostava, que não concordava, ou para montar a pasta para dar no final do ano, enfim. E na pública eu tinha muito mais essa liberdade de refletir, de estudar, de pesquisar, de fazer coisas incríveis com as crianças. Tinham mais crianças na sala, sim, com certeza. Tinha todas as dificuldades com as famílias, mas era muito diferente, né? Então, assim, vinha muito de mim, eu percebo assim, um pouco desse lugar de curiosidade, de inquietude, né? Então, mas sozinha também, a gente não pode também pensar que os professores são milagrosos e que está na mão deles salvar. Não, a gente precisa estar sempre vinculado a um coletivo. Então, assim, eu não fazia nada sozinha, sabe? Sempre tinha uma outra professora que também topava aquilo e que estava junto. Ih, acho que a Marcela tá meio rodando aí, vocês estão vendo? Mas tá por aí ainda? Só a internet tá caindo. Bom, acho que nós ficamos uma hora, né, na outra live que acabou. E agora mais uns minutinhos nessas que era para encerrar. Vou tentar chamar a Marcela aqui só para ela tentar se despedir de vocês e a gente já ir um pouquinho encerrando. Mas antes disso, eu queria falar para vocês que essa ideia é uma série. Então, hoje. Ai! Eu falei que a gente já ficou uma hora na outra. E aí estamos já mais um pouco nessa. Daqui a pouco o Instagram vai bloquear a gente. Vai falar: ó, não é assim não, só vocês.
Mas eu estava falando, Ma, que a ideia é que vai ser uma série, né, de encontros com formadores e acho que cada um vai trazer um pouquinho, mas claro que a gente não vai conseguir responder tudo aqui. E tem a página da Marcela, tem a página da Calori. Nas próximas semanas eu também vou começar a divulgar alguns materiais para inspirar os educadores que trabalham com infância. A Marcela tem uma página incrível com imagens, acho que também vai estar disposta a conversar, compartilhar. Esse é o nosso lugar, né, Mari? Quem sabe fazer Sim. curso online. A Marcela lançou já um curso online, né? E nesses tempos, eu acho que o lugar é esse, alimentar o nosso olhar estético, aproveitar que a gente está em casa. Na semana que vem eu já vou lançar algumas brincadeiras, algumas coisas assim, que é para alimentar esse olhar do professor, né, do educador que está em casa, desconstruir um pouco, porque ele também está nesse desafio de ter que inventar um monte de coisas para as crianças, para mandar online, como, né? Enfim. Sim. Então, são todas essas questões. Mas na próxima semana, na terça-feira que vem, nesse mesmo horário, virá outra formadora para falar com vocês. Acho que vão ser 4 formadoras, a gente está pensando, e para contar também um pouquinho dela, do como que é trabalhar com formação. E acho que é isso. Aí eu divulgo para vocês o nome certinho, porque a gente está batendo a agenda das pessoas. E também lá na página da Calori tem marcado a página da Marcela, que eu vi que algumas pessoas estão procurando, que é a cultura infantil. E acho que é isso, a gente está com os canais abertos para ajudar vocês no que precisar, compartilhar, agradecer imensamente, porque para 100 pessoas, né, mas só se a gente fizesse palestras, né, aquelas palestras chatas, né? Então, a gente teve uma média de 100, cento e poucas pessoas, numa conversa assim informal, num bate-papo, então acho que isso é muito gratificante, né? Eu acho que um pouquinho que a gente puder chegar na casa das pessoas e levar um pouquinho disso para a gente é uma gratidão enorme, né? Quer falar e encerrar? Não, falar alguma coisa? Eu lembrei de uma coisa, assim, para eu falar antes de eu Tá, encerrar. Que, fala. por exemplo, uma das coisas que me ajudou muito com as minhas experiências estéticas com a natureza foi sair para colher os Ah, elementos. sim. Então, eu lembro, ficou muito marcante, eu Muito. fiz 2 dias de colheita, 3 horas de cada colheita no Parque Ibirapuera. Todo mundo Isso é ficava me todo perguntando, dia, né? o que você está fazendo? É Sim. artesanato? O que que é? E eu ficava tentando olhar a árvore, da onde que caiu aquela semente. Depois eu chegava em casa, pesquisava na internet todas as sementes. Daí você vai descobrir a árvore, a folha da árvore, a flor da árvore. Não, Enfim, e pesquisa. você vai arrumando uma rede de coletores para você, né? Eu lembro que aqui também, né, no espaço aqui da Calori, o rapaz que vinha cuidar do jardim, aí cada hora ele já me aparecia com uma muda de uma coisa, uma semente de não sei o quê, umas folhas, tudo que o pessoal da rua, os jardineiros, o pessoal limpo, jogava fora, ele colocava tudo dentro de um saco e trazia para mim. Falava, ó, vou levar lá para dona Vilma, que acho que ela sabe o que ela vai fazer. Então a gente vai arrumando uma rede de gente, coletores, né? É. Para dar um pouquinho dessas coisas pra gente. É isso mesmo. Eu quero agradecer todo mundo. Eu vi um monte de gente que eu conheço aí online. Obrigada a todo mundo. Eu quero agradecer a Vilma esse convite. Foi uma Imagina. delícia, uma honra participar aqui desse convite. E também queria dizer que uma outra referência maravilhosa é o seu espaço, né? De referência de estética. E assim que você colocar ele no Se ele para voltar, receber as pessoas, a o gente faz um pessoal encontro puder aqui para olhar 100 o pessoas no Instagram, o jardim. site, é tudo muito lindo. Nutre bastante também a gente. Tá bom? Obrigada, Vilma. Tá bom. Posso Gente, falar mais uma coisa? pode? Claro. Que a Alice Proença também estava ou está, né? Tem uma outra coisa muito importante também, que são os professores que orientam a gente e que estão o nosso percurso inteiro aí de pesquisa, estão sempre orientando, ou quando a gente está fazendo, né, graduação, uma pós-graduação, ou participando de um seminário, um congresso, tem sempre um olhar de um professor aí ajudando a gente, fazer a gente refletir também, porque eu não consegui nada sozinha também, sempre teve
pessoas, assim como você também, que a gente conversa, né? Fui Muitas atrás pessoas da Luciana envolvidas Esteves também, lá no Rio. E muitas pessoas envolvidas nesses processos, né? olha, eu tô vendo que a Sirlene tá aí. Sirlene, você é a próxima, hein? Já vai se preparando. Dando Então spoiler. tá bom. Então, gente, beijo, queridas, e a gente se fala, Tchau, beijo. queridos. E vamos Tchau, mantendo tchau. contato. Eu vou descobrir aqui como faz para salvar tudo isso, como que a gente vai disponibilizar, e os livros e tudo que todo mundo perguntou. Acho que isso foi só uma faísca, né? A gente não Isso encerra aí. por aqui, tá bom? Tá bom. Beijo, Beijo, Má. Obrigada. beijo, beijo. Tchau. Obrigada a todo mundo.